Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4. A apostasia dos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ação de graça, porque pela graça de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos ao Deus vivo, no Deus vivo que é o Senhor de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profeta, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que em teu aproveitamento sejam manifestos a todos, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera bem nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Capítulo 5 de 1 Timóteo, acerca dos velhos e viúvas. Não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os como os pais, aos jovens como os irmãos, às mulheres idosas como as mães, às moças como as irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer a piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, primeiramente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos aflitos, se praticou toda boa obra, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam
levianas contra Cristo querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprende também as coisas ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar que deveras são viúvas. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas aos que são de outras maneiras, não podem ocultar-se. Capítulo 6. Os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados de verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganhos. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens da perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus,
foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até que a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará bem-aventurado o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra, o poder semiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não seja exaltivo, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueça em boas obras, repartam a boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsidade, oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. E assim finalizamos o livro de 1 Timóteo, para a honra e glória do Senhor. Vamos partir agora para 2 Timóteo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.